Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, vamos já para a nossa aula de número 9, onde nós vamos continuar no período composto, né, por subordinação. Então nós vamos ver aqui as orações subordinadas adjetivas hoje e as orações reduzidas. Então veremos dois assuntos, né? Por isso que eu vou dividir em duas partes, para você poder ter um intervalo aí, né? Então nós vamos fazer as duas partes teóricas e finalizar com aqueles exercícios que nós sempre fazemos juntos, né? Bom, vamos começar pela nossa parte 1, a oração subordinada adjetiva. Já vimos a substantiva, né? Já vimos a subordinada adverbial e hoje nós vamos ver a subordinada adjetiva. É a terceira e última, né? Muito bem, então vamos lá, iniciando nossa lição 9, oração subordinada adjetiva, oração reduzida. Vamos começar pela parte 1, como eu havia dito, pela oração subordinada adjetiva. Vamos comparar os dois períodos que estão aí na nossa tela, né? O juiz descartou a prova improcedente. Então veja que improcedente é um adjetivo. E lá no período simples nós já estudamos que o adjetivo desempenha a função sintática de adjunta de nominal, né? Então, morfologicamente, a classe de palavra é adjetivo. E sintaticamente, ela é um adjunto adnominal, né? Não vamos confundir as coisas. Só relembrando. Muito bem. O que vai acontecer na nossa segunda oração? Vamos lá. O juiz descartou a prova que não tinha procedência. Ou seja, ele colocou um verbo, né, dentro do adjetivo. Foi isso que ele fez. Colocou um verbo dentro do adjetivo. E então eu passei a ter uma oração. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, ok? Então o período 2, esse que eu estou mostrando para vocês, ele é um período composto. A oração 2 é subordinada. O que é uma oração subordinada? Só relembrando, é aquela que desempenha uma função sintática dentro da oração principal, né? Então veja, esta oração 2 aqui, ela é subordinada porque ela é um termo da oração principal. Ela desempenha uma função sintática da oração principal, né? Ela é adjetiva porque desempenha a função sintática de adjunto adnominal, tá? Bom, aí eu já posso te dar uma questão de prova, né? Toda oração subordinada adjetiva tem função sintática de quê, então? De adjunto adnominal. Ok, questão dada. Toda oração subordinada adjetiva desempenha papel de adjetivo, então tem a função sintática de adjunta adnominal. Questão de prova dada, né? Carimbão, tá bom? Importante. A oração subordinada adjetiva é facilmente reconhecível porque sempre se liga ao nome da oração principal. O que é esse nome? Na verdade é o antecedente, né? Mas vamos ler o segundo item aí. Ó, esse aqui que é o tchan, né? Vem introduzida por um pronome relativo. É isso. Sempre que eu achar um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. E o que é esse nome aqui que ela se liga? Isso aqui, na verdade, a gente já sabe. O que é mesmo isso aqui? É o antecedente, né? É o antecedente lá do pronome relativo. É o antecedente, nós já sabemos o que é isso, né? Ok? Então, se eu tenho um pronome relativo, eu tenho um antecedente, ok? E se eu tenho um pronome relativo, eu sei que ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva, né? Aí, relembrando rapidamente os pronomes relativos, né? Que, o qual, né? Os quais, as quais, onde... onde, quando eu puder trocar por no qual, né, em que. Quanto, quando for precedido de tudo, e aí equivaler a aquilo, aquele que, né?
cujo sempre pronome relativo, não precisa nem pensar, e quem, às vezes é pronome relativo, às vezes é pronome indefinido, né? Mas se o quem, na maioria dos casos aí, com antecedente, eu vou ter um pronome relativo que introduz aí a minha oração subordinada adjetiva, tá? Bom, quanto aos tipos, eu só tenho 2. Então, olha lá, você já decorou 6 tipos, né? Meia dúzia de tipos de subordinada substantiva, 9 de adverbial, e agora eu vou te dar só 2, olha que beleza, né? Então vamos decorar essas 2. A subordinada adjetiva, então eu só tenho a restritiva e a explicativa. Vamos ver cada uma delas. Oração subordinada adjetiva restritiva. É aquela que restringe, lógico, restritiva restringe, diminui, né? A extensão do nome a que se refere. Isso é, particulariza um subconjunto. Importante isso aqui, hein, gente? Ó, ela faz um subconjunto dentro do conjunto, ok? Vamos ver o exemplo aí que vai ficar claro. Tite prefere jogadores que cumprem seu esquema tático, né? Veja lá. Oração principal, Tite prefere jogadores. O que é um pronome relativo? Sim. Como é que eu faço mesmo para descobrir, né? Eu gosto de trocar por o qual, as quais, né? Então, Tite prefere jogadores, os quais cumprem seu esquema. Pronome relativo bonito aqui, né? Logo, o pronome, se eu achei um pronome relativo, eu achei uma oração subordinada adjetiva, né? Beleza? Tá feito. Agora, por que ela é restritiva? Vamos lá. Esse período faz pressupor que nem todos os jogadores cumprem o esquema do técnico. Exatamente. Ao situar os que cumprem, a oração adjetiva está restringindo um subconjunto dentro de um conjunto, tá? Ou seja, veja, Tite prefere os jogadores que cumprem seus esquemas táticos. E os jogadores que não cumprem, ele não gosta, né? Ou seja, existem mais jogadores além desses. Por isso que essa oração é restritiva. Ela faz um subconjunto de jogadores que cumprem o esquema dentro de um conjunto universo jogadores, ok? Importante, ó, não há pausa, não há vírgula entre as orações. Ó, isso daqui, gente, isso daqui vai ser muito útil para você até verificar qual é a oração subordinada adjetiva. A grosso modo, você tem que raciocinar que se vem sem vírgula, é restritiva. Isso mesmo, né? Se ele der a questão correta e pedir para você dizer qual é, você vai, lógico, você vai usar os seus sentidos para verificar se forma um subconjunto dentro do conjunto. Mas você tem que observar a existência ou não da vírgula também. É uma ferramenta importantíssima isso aí, tá? Então a restritiva não tem vírgula, tá bom? Já vamos para a explicativa. É aquela que não restringe a extensão do nome a que se refere, isto é, não particulariza um subconjunto dentro de um conjunto. A sua função é explicar ou a de enfatizar uma qualidade ou um modelo de ser comum a todos, ó, comum a todos os elementos do conjunto. Ou seja, não vai particularizar ninguém, vai se referir ao todo, não tem um subconjunto, tá? Vamos ver o nosso exemplo. Os jogadores que são amadores ganham pouco. Então, os jogadores, os quais são amadores, ganham pouco. Obviamente, já identifiquei o meu pronome relativo, né? Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Agora, então, eu tenho que ver se forma um subconjunto ou se não forma, né? Nesse exemplo, não forma. Por quê? Porque a qualidade de amador, né? Ou seja, não profissional, aquele que tem uma outra profissão, né?
é comum a todos os jogadores. Todos os jogadores são amadores, então não formam um subconjunto, tá? E olha que interessante, ela fica no meio, né? Ela está no meio da oração principal. Qual é a oração principal? Os jogadores ganham pouco. Esta é a oração principal. E ela, a subordinada adjetiva, está encaixada no meio da oração principal. É sempre assim? Não, não. Pode vir depois também, não tem problema. É só estou te alertando, né? Para você também identificar aí a oração principal. Tá bom? Então vamos lá. A presença da vírgula faz pressupor que todos os jogadores são amadores. Qualidade comum a todos os elementos do conjunto. Ok? Não particulariza um subconjunto. Não há subconjunto. Assim, a oração subordinada explicativa vem isolada por vírgula. Opa, ó. Por isso que eu estou falando que isso é uma ferramenta muito poderosa na sua mão. Se eu identifiquei um pronome relativo, ok? Eu tenho uma subordinada adjetiva, fato, né? Aí eu vou ver se forma um subconjunto ou não. Mas, paralelamente a isso, eu vou olhar a vírgula. Exatamente, né? Não tem vírgula restritiva. Tem vírgula explicativa, ok? Agora, é lógico que você pode se deparar com uma questão pedindo para você usar ou não a vírgula. Por isso que você, primeiramente, vai procurar o sentido de existir ou não um subconjunto. Esse é o foco principal. A existência da vírgula ou não é uma ferramenta, né? Porque às vezes pode te dar uma oração desprovida de pontuação e pedir para você analisar, né? Ok? Então, a existência ou não da vírgula é uma ferramenta poderosa na sua mão. Mas o coração, né, da solução, na verdade, é se forma um subconjunto, né, se especifica uma parte do todo ou se refere ao todo. É isso que você tem que identificar na oração, tá bom? Observação. 1. O pronome relativo é um conectivo que liga duas orações e que possui função sintática. Isso nós já vimos lá na lição 3, né? Nós já vimos pronome relativo e vimos que ele pode desempenhar praticamente todas as funções sintáticas, né? As principais são sujeito, objeto direto, objeto indireto e adjunta adverbial, né? Agora, e as conjunções, as preposições também são conectivos, mas não têm função sintática. Ou seja, lá na oração subordinada substantiva, que eu tenho a conjunção integrante, e lá na oração subordinada adverbial, que eu tenho aquelas nove tipos de conjunções, aquelas conjunções não têm função sintática, né? Agora aqui, esse conectivo, que é o pronome relativo, tem função sintática, né? Tem que ficar atento nisso aí também. Vamos só relembrar aqui rapidinho. Aí, ó. Lembre-se de que o pronome relativo pertence à oração subordinada adjetiva. Lá na lição 3 eu falava o que para você? O pronome relativo pertence à segunda oração. Agora vai ficar claro, né? O que eu chamava lá na lição 3 de primeira oração, na verdade é o quê? É a oração principal. E o que eu chamava lá de segunda oração, na verdade é o quê? É a minha oração subordinada adjetiva, ok? Então, o pronome relativo, ele pertence à oração subordinada adjetiva, o que nós chamamos lá na lição 3 de segunda oração, tá ok? Bom, o pronome relativo deve ser analisado sintaticamente dentro da oração subordinada, bem como se ele vai precisar ou não de preposição. Tudo é a segunda oração que eu vou ver, né? Vamos lá, comprei o livro a que você se referiu. Então veja, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque eu tenho um pronome relativo, né? Vamos lá, ó, comprei o livro ao qual você se referiu. Eu gosto de fazer isso, eu troco o que pelo qual para ver se dá certo, né? Então já achei um pronome relativo, ótimo, beleza.
Se eu achei um pronome relativo, achei uma subordinada adjetiva, né? Agora, eu comprei qualquer livro? Não, eu comprei especificamente aquele livro que você se referiu. Então, é um subconjunto, é um conjunto unitário, né? É um livro só, dentro de um conjunto universo de livros, né? Ou seja, eu tenho um subconjunto, eu tenho uma restrição, tá? Então, eu tenho restritiva. Vamos lá. Comprei o livro. Vamos analisar a primeira oração. Quem comprei? Passo 1, eu. Quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. O que é o livro, então? Objeto direto. Ótimo. O que tem como antecedente livro? Não é isso? Sim. O que tem como antecedente livro, né? Então, posso... Acho que nessa altura agora nem precisa, né? Não vou escrever livro em cima do que, não. Vamos analisar a segunda oração. Quem se referiu? Você, sujeito oculto. Quem se refere... Aliás, está aqui, né? Você, está dado aí. Sujeito determinado, expresso, simples, agente, né? Quem se referiu? Você. Quem se refere a alguma coisa. O verbo referir-se é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Então, olha lá, a preposição que ele pediu está aqui, né? E o meu que, então, é um objeto indireto, né? Só relembrando, tá? Então, que é objeto indireto e esse essa preposição a, ela vem pedida pelo verbo. Então, gente, só lembrança, é sempre bom falar, né? O pronome relativo tem que ser analisado na oração subordinada adjetiva, ou seja, dentro da segunda oração. Bem como se ele vai ser precedido ou não de uma preposição, tá ok? Então, pronome relativo sempre tem função sintática e é um conectivo de orações, tá? Observação 2, há orações adjetivas introduzidas pelo advérbio relativo como, ó, admiro o modo como ele age. Então, olha lá, eu não consigo trocar pelo qual? Consigo, né? Admiro o modo conforme o qual ele age. Só você saber que existe, tá? Observação 3, veja a diferença de sentido, importante essa observação 3. Causada pelo uso da vírgula, alternando-se entre uma subordinada adjetiva restritiva e uma explicativa. Olha lá. Dudu encontrou os ovos que estavam escondidos no quarto. Então, vamos lá. Dudu encontrou os ovos, os quais, então, pronome relativo, já identifiquei que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, né? Olhei lá que eu não tenho vírgula, não tenho vírgula. Se eu não tenho vírgula, o que essa aqui é? Restritiva. Se ela é restritiva, ela forma um subconjunto, ok? Então veja lá, Dudu encontrou os ovos que estavam escondidos no quarto, restringiu os ovos, ou seja, ele encontrou apenas os ovos que estavam no quarto e há outros ovos escondidos pela casa. É Páscoa, né? E o Dudu é uma criança procurando os ovos de Páscoa lá. Ele só achou os ovos que estavam no quarto. Os ovos que estavam na sala, na cozinha, ele não achou, tá? Por quê? Porque a restritiva forma um subconjunto, né? Olha lá 2. Dudu encontrou os ovos que estavam escondidos no quarto. Opa, ó, agora eu tenho a vírgula. Se eu tenho a vírgula, ela é uma explicativa, né? Ela é uma explicativa. Se ela é uma explicativa, ela se refere ao todo. Então, os ovos que estavam escondidos no quarto é o todo, ou seja, todos os ovos estavam no quarto e foram encontrados pelo garoto. Então, o uso da vírgula causa uma diferença imensa, né? Na interpretação aí, no sentido da oração
subordinada adjetiva, né? No caso do meu período, né? O período começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Então, uma vírgula antes da oração subordinada adjetiva pode alterar muito aí o sentido, tá ok? Então vamos lá, vou só ler o que está escrito aí. Em 1, né, que é a restritiva, a criança encontrou somente os ovos que estavam no quarto, havendo outros ovos pela casa que não foram encontrados, ou seja, é um subconjunto, né? Em 2, a criança encontrou todos os ovos, porque a explicativa se refere ao todo, né? Por todos os ovos estavam no quarto e o garoto achou, né? Não há subconjunto, refere-se ao todo, né? E importantíssima essa observação 3, vejo cair questões até assim na prova, tá ok? E a nossa última observação deste assunto, né? Lembre-se de que o pronome quem, sem antecedente, deve ser tratado como um pronome indefinido, né? Tá lá também na nossa lição 3, isso aí. Nessa situação, ele pode introduzir tanto orações subordinadas adjetivas quanto orações subordinadas substantivas. Esse quem causa bastante dúvida nesse aspecto, tá? Você tem que tomar cuidado, ok? Eu espero com esses 2 exemplos aí deixar claro para você. Olha lá, eu sei. Vamos fazer análise sintática. Quem sei, eu, sujeito. Quem sabe, sabe algo, né? O que eu tenho aqui? Um verbo transitivo direto. Obviamente, o que eu tenho que vir aqui? Um objeto direto, ok? Então, eu tenho uma oração, subordinado substantivo, objetiva direto. Se eu tenho objeto direto, né? Eu tenho uma substantiva, né? E o meu quem aí está equivalendo a uma conjunção integrante, né? Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Você não pode achar um quem e deduzir de cara que você tem uma oração subordinada adjetiva. Não pode, porque às vezes esse quem não é bem um pronome relativo, ele é um pronome indefinido, ele não tem antecedente, ok? Bom, vamos ver o exemplo 2. O bem persiste na memória de quem o faz. Esse também não tem antecedente, né? Por isso que causa dúvida. Mas essa é uma adjetiva, né? Mas como é que eu identifico, então? Ó, o bem persiste na memória dele, né? Não parece um pronome possessivo, né? Não parece na memória dele, né? Parece um pronome possessivo. Se é um pronome possessivo, o que é isso aqui? É um adjunto adnominal. Lição 4. Se é adjunto adnominal, que oração que faz a função de adjunto adnominal? É a oração adjetiva, né? Ok? Então, essa não é uma oração subordinada adjetiva clássica, não é, porque este pronome quem aí, nesse caso, não tem antecedente, então não é um pronome relativo especificamente, né? Mas introduz sim uma oração adjetiva. É porque a sensação que você tem é uma sensação de posse, uma sensação de pronome possessivo, tá? Então, temos que ficar atentos a essas orações que fogem um pouquinho do normal, né? Vamos dizer assim, da rotina, né? Do que a gente costuma ver, porque às vezes são essas que caem na prova, tá? Então, muita atenção aí com esse quem aí, que ele é danadinho, tá? O que eu quero que fique para você é que você não pode achar que porque está observando ali na sua frase um pronome quem, que a oração que ele está introduzindo é adjetiva. Não dá para bater esse martelo, né? Tem que fazer passo 1, passo 2, né? Tem que analisar se a sensação da frase é de posse ou não é, né? Para você, então, acertar a questão, tá bom? Bom, e assim chegamos ao final da nossa parte 1, né?
encerrando aí os 3 tipos de oração subordinadas que nós temos. Nós temos oração subordinada substantiva, aquelas 6, né? As orações subordinadas adverbiais, aquelas 9, e agora a oração subordinada adjetiva, fechando então com essas 2, né? Fechando os 3 tipos que nós temos. Então, 6 mais 9, 15, né? Isso, mais 2, 17. As 17 orações subordinadas que nós temos, você tem que estar em condições de identificá-las, né? E só vamos fazer isso aí realizando bastante exercício, como eu sempre digo, além dos que estão, né, na nota de aula que acompanha essa aula aqui em slides, né? Então, além disso, procure mais alguns exercícios, tá? Corre atrás aí de outros livros, outras fontes aí e vamos fazer exercício. Só assim que nós vamos gravar. 17 orações, não são poucas, né? Então, bons estudos, encerramos a parte 1 e vamos já para a parte 2 então, tá ok? Até mais!